Seja muito bem-vindo ao Direito Penal. Eu sou o delegado Rodrigo Peçanha e hoje nós vamos dissecar o marco do combate ao crime organizado, a Lei 15.358 de 2026. Mas antes de iniciarmos, eu tenho um aviso importante. Para você acompanhar essa aula em alto nível, eu disponibilizei um PDF denso, esquematizado e atualizado com toda a parte material dessa lei. Material de apoio definitivo que eu preparei para os meus alunos de mentoria. E o link para baixar esse material gratuitamente está aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. Pegue o seu e vamos para a aula. Vamos começar aí o nosso 8º bloco, ainda analisando o artigo 2º do Marco do Combate ao Crime Organizado. Eu disse para vocês que era muita coisa, vamos ver com calma. Olha, o artigo 2º, parágrafo 2º, nós já analisamos quando falamos dos conceitos do conceito de organização criminosa ultraviolenta, também denominada facção, que é o agrupamento de 3 ou mais pessoas que emprega violência, grave ameaça ou coação para impor controle territorial ou social, intimidar populações ou autoridades ou atacar serviços, infraestrutura ou equipamentos essenciais, ou ainda que pratica os atos destinados à execução dos crimes que foram tipificados na lei. Esse é o conceito que a lei nos traz de organização criminosa ultraviolenta, que está lá no parágrafo 2º. O parágrafo 3º foi vetado pelo presidente da República, então nos sobra estudarmos o parágrafo 4º do artigo 2º, que vai dizer que os crimes previstos neste artigo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto, inciso 2º, fiança, e inciso 3º, livramento condicional. Vejam, anistia, graça e indulto são causas de extinção da punibilidade, previstos lá no artigo 107, inciso 2º do Código Penal. Então é sempre importante identificarmos a natureza jurídica do Instituto quando formos responder uma questão, principalmente numa fase discursiva, ou numa fase de peça processual, ou numa fase oral. Por quê? Isso demonstra para o seu examinador que você conhece a matéria e, segundo, te dá uma referência do que aquele instituto pode ou não pode dentro do ordenamento jurídico. Então percebam, anistia, graça e indulto tem natureza jurídica de causas de extinção da punibilidade e estão lá presentes no artigo 107, inciso 2º do Código Penal. A anistia é de competência do Poder Legislativo. Está lá no artigo 21, inciso 21 também da Constituição Federal. Então, uma lei ordinária federal vai apagar o crime e os efeitos penais. Ela é geralmente voltada para crimes políticos, mas pode também ser editada, essa lei da anistia, para crimes comuns. E ela vai retroagir, extinguindo a punibilidade e apagando todos os efeitos penais, mas permanecem os efeitos cíveis aqui, o dever de indenizar, por exemplo. E a anistia pode ser de 2 formas, pode ser a própria, que é antes da condenação, ou a imprópria, que é uma anistia já dada a quem já foi condenado. Graça e indulto são competência do Poder Executivo, artigo 84, inciso 12 da Constituição. O indulto, ele é coletivo, né? Ele é decretado geralmente anualmente pelo presidente da República para um grupo de sentenciados que obteve ali, preencheu alguns requisitos, tempo de pena, ausência de falta grave, etc. Já a graça, ela é individual. É como se fosse um indulto individual. Também depende do Poder Executivo, mas depende mais ainda de solicitação do condenado, do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou de alguma autoridade administrativa. É importante a gente notar que a anistia, a graça e o indulto são proibidos para os crimes hediondos e equiparados, o tráfico, a tortura e o terrorismo. Então, obviamente, que os crimes de domínio social estruturado, de favorecimento ao domínio social estruturado, por serem hediondos, também já seriam insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Tudo bem? Mas a lei diz mais, a lei diz que esses crimes também são insuscetíveis de fiança. A fiança
no âmbito da polícia judiciária, é uma medida de contracautela que permite a liberdade provisória decretada pelo delegado mediante a prestação de uma caução econômica. Na prática, o indivíduo que cometeu um crime em flagrante, cuja pena não seja superior a 4 anos, vai, dependendo do caso concreto, pagar uma fiança e sair em liberdade provisória. Certo? Esse dinheiro é depositado numa conta judicial, o sujeito vai responder pelo crime, mas em liberdade. Agora, se a pena for maior do que 4 anos, o delegado de polícia não pode arbitrar a fiança, e aí só o Poder Judiciário, geralmente na audiência de custódia. Mas notem o seguinte, o STJ tem uma posição muito firme, dizendo o seguinte, que a hipossuficiência econômica desse preso não pode significar uma barreira à sua liberdade. Porque imaginem, um rico e um pobre que cometem o mesmo crime em concurso e são presos em flagrante. Aí seria absolutamente desproporcional, violaria a isonomia, se o delegado de polícia arbitrasse uma fiança para quem tem condições e para o pobre não. E aí o pobre ficaria preso e o indivíduo que tem dinheiro ficaria solto. Por isso o STJ vai dizer: essa hipossuficiência econômica não deve ser uma barreira para a liberdade provisória. Usamos aqui a liberdade provisória sem fiança, lá do artigo 350 do Código de Processo Penal, evitando aí que o uso dessa caução econômica seja uma antecipação da punição. A gente tem que lembrar que não se concede fiança nos casos de racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito, que são os dois únicos crimes imprescritíveis do ordenamento jurídico. Além disso, não se concede fiança para tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos, como já disse, e ainda se houver quebra de fiança anterior ou quando estiverem presentes os motivos da prisão preventiva, porque aí o juiz vai decretar a prisão preventiva, ou o delegado vai representar pela prisão preventiva e não concederá fiança, obviamente. Agora, o livramento condicional, também insuscetível para quem pratica esses crimes. O livramento condicional está lá no Código Penal, no artigo 83, e ele significa uma substituição da prisão por um período de prova no qual esse réu continua monitorado e vinculado a determinadas condições específicas. O objetivo central aqui é ressocializar esse condenado, permitindo que ele retorne gradualmente à sociedade, mas desde que ele obedeça determinadas condições objetivas. Trabalho, residência fixa, não comparecer a determinados locais, comparecimento periódico ao juízo para justificar suas atividades, etc. Aqui o indivíduo tem que ter o tempo mínimo de cumprimento de pena, dependendo, obviamente, do regime de cumprimento de pena e da gravidade do crime. Ele tem que ter bom comportamento carcerário e ter condições pessoais que permitam presumir que ele não voltará a delinquir. É o exame criminológico, que para os crimes dolosos com violência ou grave ameaça já é expressamente determinado desde o pacote anticrime. Tá? Lembrem-se que esse benefício do livramento condicional pode ser revogado se o sujeito descumprir alguma das condições. O que aconteceu aqui com a 15.358? Nesses crimes, nesses tipos penais, o legislador vedou expressamente a concessão da liberdade condicional. Ele segue a mesma lógica da vedação da liberdade condicional já adotada em crimes hediondos e equiparados. Ele segue a mesma lógica também dos crimes hediondos e equiparados quando veda a anistia, graça e indulto. Então, para esses crimes específicos, ainda que o apenado cumpra o tempo mínimo, ainda que ele tenha bom comportamento, ainda que o exame criminológico indique, o juízo da execução não poderá conceder o livramento condicional por expressa vedação legal. Ah, Rodrigo, tem hipótese aí de inconstitucionalidade por esse caso? Existe sim essa discussão, mas os tribunais superiores não têm entendido como inconstitucionais as normas que exigem, que vedam, aliás, o livramento condicional. Beleza? Fechamos aqui esse bloco, daqui a pouco a gente volta para o parágrafo 5º
do artigo 2º, que vai trazer aí uma questão bastante interessante, que é a punição dos atos preparatórios. Se bem que tem 9 minutos, vamos continuar aqui, vamos mais um pouquinho nesse nosso bloco, aqui nesse nosso 8º bloco, para falarmos logo desse artigo 5º, do parágrafo 5º, aliás, do artigo 2º. O parágrafo 5º do artigo 2º vai dizer que aquele que praticar atos preparatórios com o propósito inequívoco de consumar qualquer das condutas tipificadas no artigo 2º, estará sujeito à pena do crime consumado, reduzida de 1/3 à metade. Então, esse parágrafo 5º traz uma causa de diminuição de pena para punir atos preparatórios. Aqui nós temos uma hipótese excepcionalíssima de antecipação da tutela penal. O legislador aqui prevê a punição de atos preparatórios com a pena correspondente ao crime consumado, mesmo que reduzida de 1/3 à metade. Perceberam? É uma antecipação da tutela penal. Olha, no direito penal, qual que é a regra? A regra é a teoria objetiva do iter criminis. E por essa regra, somente são puníveis os atos de execução, admitindo-se aqui a punição a partir da tentativa, artigo 14, inciso 2º do Código Penal, sendo os atos preparatórios, como regra, impuníveis. Então essa é a nossa regra no direito penal. Teoria objetiva do iter criminis. A gente só pune quando o indivíduo inicia a execução, ainda que não consume o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, como o caso da tentativa. Mas os atos preparatórios, como regra, não são puníveis, salvo quando eles, por si sós, configurarem crime autônomo. Por exemplo, o indivíduo porta ilegalmente uma arma de fogo e se direciona à casa de um desafeto para executá-lo. E aí desiste no meio do caminho. Vê o cara chegando em casa, tá com a filha do lado, fala, não vou matar esse cara hoje, pelo menos hoje não, e vai embora. Olha, ele se preparou para cometer um homicídio e ele iniciou ali algo que poderia gerar a execução do homicídio, mas não chegou a executar. Não chegou a executar nenhuma ação que significasse uma tentativa de homicídio. Ele responde pelo que aqui, pô? Pelo porte ilegal de arma de fogo. É um crime autônomo, mas como regra os atos preparatórios não são crimes autônomos. Se ele estivesse com um pedaço de pau na mão, com um bastão de beisebol na mão, ele não teria cometido crime nenhum, a conduta dele seria atípica. Por mais mal intencionado que ele tivesse, não se pune a cogitação nem os atos preparatórios como regra. Porém, por razões de política criminal, o legislador eventualmente resolve antecipar o momento da incidência da norma penal e passa a tipificar condutas anteriores ao início da execução. Isso é permitido, Rodrigo? Sim, desde que isso seja feito de maneira expressa. Mas notem aqui um aprofundamento teórico importante para a sua segunda fase. E, eventualmente, dependendo se for FGV, até para a primeira fase. Nesses casos, não há adoção da teoria subjetiva do iter criminis. O que existe aqui, segundo a doutrina, é uma ampliação do âmbito de incidência da tutela penal dentro de um modelo ainda objetivo, uma vez que a gente exige aqui para a punição a prática de atos concretos e a demonstração da finalidade específica. E notem que isso está aí. Praticar atos preparatórios com o propósito inequívoco de consumar qualquer das condutas. Então, a doutrina majoritária vai classificar essas hipóteses como uma forma de antecipação da tutela penal. São os crimes de perigo abstrato, em que o legislador presume o risco a um bem jurídico tutelado em razão da natureza de uma conduta qualquer. Aqui existe uma influência da dogmática alemã, e a expressão que você vê na sua prova eventualmente pode ser crimes de obstáculo.
Se você chegar a ler na sua prova crime de obstáculo, lembre-se de mim agora e acerte a sua questão. O seu examinador está se referindo a esses crimes de perigo abstrato, a essa antecipação da tutela penal, que não é nenhuma novidade no ordenamento jurídico brasileiro. Nós temos o exemplo lá do artigo 5º da 13.260 de 2016, que é a lei que tipifica os atos de terrorismo. Esse artigo 5º vai tipificar os atos preparatórios de terrorismo e exige também a presença desse propósito inequívoco. Aqui nós temos também delitos autônomos, como, por exemplo, a associação criminosa lá do 288 do Código Penal. Os crimes previstos na Lei das Organizações Criminosas, a 12.850, que exige, que pune a formação desses vínculos estáveis voltados à prática de determinadas infrações penais, independentemente desses crimes serem ou não praticados. Então, o elemento central aqui, para você não errar na prova, é a exigência desse propósito inequívoco de consumação, que vai servir, se você for fazer defensoria pública, por exemplo, isso aqui é a cereja do bolo da sua questão, que vai servir como uma garantia do indivíduo contra punições de meras cogitações, e o ônus aqui é integralmente do Estado. O Estado tem o ônus processual de demonstrar de forma robusta a orientação finalística daquela conduta que está sendo imputada a esse indivíduo. Então, para imputar a alguém esse crime, o Estado tem integralmente o ônus de comprovar esse propósito inequívoco de consumar qualquer dessas condutas. Portanto, para fecharmos aqui esse bloco e análise desse parágrafo 5º, esse dispositivo não vai adotar a teoria subjetiva. Ele vai ampliar a regra da teoria objetiva, ele vai excepcionar uma regra geral, que é a da impunibilidade dos atos preparatórios, e vai inserir isso em um modelo de antecipação de tutela penal, ainda compatível com a estrutura objetiva do iter criminis. É isso aí que eu tinha para falar para vocês nesse bloco, daqui a pouco a gente volta. Eu sei que a teoria, por si só, não vai garantir a sua aprovação. O que separa o candidato aprovado daquele que fica pelo caminho é a capacidade de aplicação do conhecimento na hora da prova. E por isso eu preparei um curso intensivo com 30 questões inéditas, estilo FGV, Sebrasp, sobre esse tema, comentadas assertiva por assertiva, ponto por ponto, com fundamentação jurisprudencial, legal e doutrinária e foco nas pegadinhas de prova. É uma preparação cirúrgica por um investimento de apenas R$ 37,90, o preço de um lanche, mas com o valor de uma mentoria. O link para adquirir o curso também está aqui na descrição desse vídeo. Você já sabe, aqui no Direito Penal On, toda segunda-feira às 19 horas, eu tenho um encontro com você para a gente estudar uma lei penal especial. E agora nós estamos na série do Marco do Combate ao Crime Organizado. Te espero na próxima segunda.